Meus queridos, bom dia, a paz do Senhor a todos. Eu não estou conseguindo ver todo mundo aqui, mas recebam meu abraço nessa manhã e uma palavra de gratidão ao apoio do Movimento Ora Brasil, orando, intercedendo por áreas importantes, né, da ação da nossa denominação e desde já, como redatora da revista Vida Cristã, esse privilégio que o Senhor nos tem dado durante o tempo que Ele sabe que tempo será, nós estamos agradecidos a Deus, né, pelo o carinho dos irmãos, as orações e também, acima de tudo, por Ele nos ter dado a graça de chegar a 70 anos de circulação ininterrupta, né, abençoando vidas, sendo um canal através do qual a palavra do Senhor é levada e é glorificada. Mas eu gostaria de brevemente trazer uma reflexão aqui, baseado num trecho que é bem conhecido dos irmãos, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso 2, sempre trazendo à nossa mente a ideia de gratidão a Deus, né? De agradecer a Deus. No capítulo 2 de Samuel, nós encontramos uma oração que foi colocada na Bíblia como um cântico de Ana, uma mulher que tinha uma vida de oração, e todos nós sabemos, né, o quanto que Ana sofreu em sua vida, uma vida de sofrimento, de busca pelo desejo que ela tinha da maternidade, e num tempo em que o preconceito contra a mulher que não gerava filhos era enorme, como que Ana se sentia diminuída, afrontada por Penina, mas em meio a todas as suas lutas e dificuldades, Ana pôde buscar no Senhor o refúgio para a sua alma, né? Ter o privilégio de levar a Deus, de ir ao templo e ali no templo buscar a resposta para o conflito interior, para as dificuldades, para as provações, para o sofrimento que ela estava enfrentando no seu contexto de vida, na sua vida familiar. Queridos, e chegada a bênção, porque Deus, em alguns momentos da história, Ele traz respostas de oração enviando bebês, e geralmente são bebês, são crianças que têm assim um propósito incrível na história do povo de Deus. Foi assim com Joquebede, quando ele enviou Moisés e guardou, protegeu de todo mal. Foi assim com Maria, quando aquele anjo apareceu ali naquela casa humilde, dizendo que o Salvador do mundo estava sendo gerado no seu ventre. E foi assim com Ana, quando nesse contexto o Senhor permitiu que Samuel viesse ao mundo já com um propósito de ser ali um sacerdote, um profeta, um juiz que orientou o povo de Deus. E queridas e queridos, aqui nessa oração, sempre com a intenção de gratidão, a gente vai ver o Senhor dizer, Ana orar para o Senhor e dizer o seguinte, verso 1 do capítulo 2 de 1 Samuel. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Um primeiro aspecto de um coração grato, de uma oração cheia de gratidão, quando ela foi levar um menino ao templo, o seu filho ali cumprindo o seu propósito, a sua promessa a Deus, foi que nessa oração de graça, de ação de graças, Ana alegrou-se no Senhor. Era uma oração permeada de alegria, regozijo, como diz algumas versões, porque Ana compreendeu então que Deus é um Deus que responde o clamor do aflito, que muitas vezes até permite que passemos por lutas, por aflições, por dificuldades, por estreitos, para nos aproximar dele, mas que é um Deus que, no final das contas, ele traz alegria, ele traz regozijo ao nosso coração. Olha, meus irmãos, o mundo não entende muito bem essa relação entre aflição
e alegria que o crente passa. Né? O mundo não consegue compreender que os grandes milagres da Bíblia Sagrada, eles foram precedidos por momentos de dificuldades, mas também por corações agradecidos. Isso aconteceu com Paulo e Silas na prisão, naquele momento de luta, de dificuldade, mas eles souberam então exaltar o nome de Deus, cantar louvores. E nós somos cientes da grande provisão que o Senhor fez para libertá-los de forma milagrosa e salvar a família daquele carcereiro. Nosso Deus é fiel. Ana tinha esse coração cheio de alegria, de gratidão a Deus, e tenho certeza que isso é o que motiva o coração de cada irmão presente aqui, em suas orações, e também que motivou, né, todas as pessoas que puderam contribuir com esse ministério da revista Vida Cristã. O coração alegre, cuja fonte é o Senhor. Mas um outro aspecto que a gente vê aqui na oração de Ana, se você puder continuar acompanhando comigo a leitura, é que Ana, na sua oração que irrompeu nesse cântico tão lindo, certamente no templo, na presença de Eli, dos seus familiares, e até daquela que tanto a humilhou, que tanto fez desdém, ela pôde então dizer, a partir do verso de número 2, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Por isso, não multipliquem palavras de orgulho, não saiam da vossa boca coisas arrogantes, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, mas os frágeis, os débeis, eles são cingidos de força. Vejam, meus queridos, além de regozijar-se no Senhor, esse cântico, essa oração cheia de gratidão, ela é uma oração que exalta os atributos grandiosos de Deus. Nós vivemos uma época que podemos chamar, os sociólogos têm chamado, da cultura do espetáculo, onde o eu quer aparecer mais do que o próprio Senhor, a quem devemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Onde as pessoas têm uma preocupação excessiva em demonstrar para os outros os seus dons, os seus talentos, e mais do que isso, não com o objetivo de glorificar o único que é digno, mas infelizmente, muitas vezes, em busca de reconhecimento pelo que se faz e não pelo que de fato se é, diante daquele que olha as motivações de trabalho, do nosso trabalho, das nossas ações e nos julga. Ana aqui seguiu o modelo da oração deixada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quando primeiramente ele focou tudo em Deus, ensinando aos discípulos: teu é o reino, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ana aqui começou exaltando a Deus, ela não exaltou a si, ela reconheceu os atributos dele. Ela disse no verso 2 que ele era santo, ela disse ainda no verso 2 que ele era rocha, exaltando a imutabilidade do Senhor. Nosso Deus é imutável, ele não muda, minhas irmãs, por isso, irmãos, por isso podemos confiar constantemente nele. Por isso o trabalho da revista Vida Cristã ao longo desses 70 anos tem florescido e dado frutos, não pelas nossas forças, não pelas estratégias meramente humanas das pessoas que passaram desde a sua fundação, a equipe que se encontra hoje, mas porque a sabedoria, como diz no verso 3, finalzinho do verso 3, o Senhor é o Deus da sabedoria. Certamente as pessoas que têm passado por esse ministério, assim como Ana, têm reconhecido que são canais e que toda a sabedoria vem da parte do nosso Senhor. Ele é a fonte que tem nos dado a graça para trabalhar, para escolher os artigos, os temas, para lidar com situações difíceis, como é o caso das pessoas que lidam com a parte administrativa da revista, o setor financeiro. É um milagre, abrindo aqui um parêntese dentro do que estamos tratando da palavra, que um periódico, quem trabalha com isso sabe,
consiga ficar tantos anos em circulação. E tudo isso nós devemos a esse Deus, porque conhecemos os seus atributos poderosos e exaltamos o nome dele, tal qual Ana com seu coração grato. Meus queridos, a oração vai continuando aqui, essa oração que ela faz em forma de cântico, com muita fé, com o coração muito grato. E nós vemos então em alguns outros versos, como no verso 4 a 8, que Ana começa a exaltar também a graça do Senhor. Ela, com o coração cheio de alegria, reconhece os atributos de Deus, mas também ela exalta a graça desse Deus maravilhoso. Vejam a partir do verso 5, onde paramos a leitura: os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que não tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura, faz subir. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa, também exalta, levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e ele assentou sobre elas o mundo. Ana está aqui exaltando a um Deus de graça, um Deus que concede seus favores imerecidos àqueles que são contritos de espírito, de alma, aqueles que compreendem, então, que a sua dependência e suficiência estão e precisam estar no Senhor Criador Todo-Poderoso, dono de todas as coisas. Tão sofrida, com tantas lutas e dificuldades antes de receber a sua bênção, o pequeno Samuel, Ana então começa aqui a perceber que Deus inverte as coisas, que Deus é poderoso para inverter quadros, para fazer a diferença. Ele abriu a sua madre, deu muitos filhos a essa mulher. Aqueles que estavam se sentindo superiores, como Penina, arrogantes, aconteceu o contrário. O Senhor encheu Ana de vigor e ela agora era mãe, não apenas de Samuel prometido a Deus, mas mãe de muitos filhos para a glória dele. E aí, queridas, a oração de gratidão continua irrompendo dos lábios de Ana, e o que a gente observa é que nessa oração teocêntrica, nessa oração que tem a função de exaltar ao Senhor, principalmente a sua graça, Ana também começa a louvar a Deus, porque ele é um Deus de proteção. Ele é um Deus que protege. Vejam o verso número 9. Ele guarda os pés dos seus santos. Porém, os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Uma oração que reconhece que o guarda de Israel não dorme nunca, não dormita. É aquele que mantém os seus olhos sobre nós. Como foi com Ana, ele é conosco, é comigo, é com você, é com a tua família. Em tempos de tanta violência, de tantas dificuldades, o Senhor tem acampado os seus anjos ao redor dos seus santos e tem guardado os seus santos das atitudes de violência. Mas sabe, meus irmãos, há uma proteção ainda maior, porque ainda que esse corpo desfaleça, quantos servos de Deus não foram acometidos de atitudes violentas ao longo da história? Mas o que alegra a nossa alma, e certamente já alegrava aqui o coração de Ana, quando ela fez essa oração, era saber que o Senhor guardava a nossa vida espiritual das trevas, da morte eterna. Nele nós estamos eternamente guardados, seguros em Cristo, com o Espírito protegido, aguardando a nossa pátria celestial. Isso alegra o nosso coração. E por fim, meus queridos, um último tópico aqui, na oração de um coração grato, como fez a serva Ana, e que nós certamente podemos tomar como modelo também para as nossas orações. É que Ana, além de alegrar-se no Senhor, de exaltar os seus atributos poderosos, de louvar o nome de Deus pela sua graça e pelo seu poder protetor,
Ana fez uma oração de invocação do reino de Deus sobre a sua própria vida, sobre a sua história, sobre o seu tempo. Vejam que no verso de número 10, Ana fala: os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles, o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Queridas, que verso lindo finalizando essa oração. Essa mulher cheia de fé coloca-se aqui como uma profetisa, numa época em que Israel ainda não tinha rei. Nós sabemos que o rei, a monarquia, mesmo contrária aos desejos de Deus, vai ser instituído até mediada pelo próprio Samuel, quando ali ungiu Saul e depois Davi. Mas Ana já olha aqui um rei que seria o rei humano do povo de Israel, mas também ela fala de um rei ungido. Ela já olha lá para frente, pela fé, essa mulher cheia da graça, cheia de gratidão pelo presente que Deus a tinha dado. Ela exalta o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, a pessoa poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual seu filho Samuel teria uma contribuição sendo um profeta e ali organizando e orientando o povo de Israel na época da instituição da monarquia. Que façamos assim, meus queridos, que possamos orar a Deus, invocando o reino de Deus sobre a nossa vida, tendo sempre a consciência: Senhor, estou aqui no presente momento, servindo a Ti, mas eu invoco o Teu reino. Venha o Teu reino sobre nós, seja feita a Tua vontade, e que o Teu reino seja sempre glorificado na minha história de vida e adiante até a consumação daquilo que o Senhor tem para nós. É essa palavra que eu gostaria de trazer para os irmãos nessa manhã. E sabendo que tem sido feito assim, nesse trabalho da Revista Vida Cristã, né? Nesse ministério, desses 70 anos. Estou olhando para essas uvas, toda vez que olho para essa capa, dá vontade de estender a mão, puxar uma uva dessa e comê-la. Porque ficou tão bonito, está tão vivaz. Que seja assim o Ministério de Vida Cristã. Amém, minhas amadas? Não só o Ministério de Vida Cristã, mas a vida de cada servo do Senhor. Que nossas orações sejam motivadas pela alegria, centradas nos atributos santos do nosso Deus, exaltando sempre a graça dele, o favor imerecido, que não merecemos nada da parte dele, ao livramento que ele tem nos dado dia após dia, e acima de tudo, que o reino dele seja invocado como um cântico poderoso que saia da nossa boca e da nossa alma todos os dias da nossa vida. Deus abençoe os irmãos, um grande abraço e que ele continue ouvindo as nossas orações para o louvor do seu nome. Amém. Amém, Keilinha. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada.